Ai, gente. Eu assisti Legado de Júpiter e assim, eu fui assistir já sabendo que todo mundo no YouTube odiou o seriado. E eu fui com esse mindset de que seria horroroso, tenebroso, a pior coisa que eu já assisti. Mas eu vou dizer pra vocês... eu vou me arrepender de dizer isso depois. Mas eu não achei tão ruim assim. Na verdade, eu até que me diverti com o seriado. E veja bem, até... Porque assim, eu não conhecia esse universo. Eu não conhecia esse universo do Utópico, e ver o seriado me fez querer saber mais sobre esse universo. E ali, assistindo ao primeiro episódio, cara, eu achei muito interessante. O Utópico que é pra ser um Superman, mas que ele tem um filho ali, tem toda uma dinâmica com a família. E assim, eu não sei explicar bem o porquê, mas imediatamente eu gostei desses personagens. A Lei de Liberdade, o Onda Mental, o Utópico, o Brandon, a Chloe, eu gostei desses personagens. Eu realmente consigo ver que eles são personagens interessantes. Pô, os poderes do Onda Mental são muito legais. O jeito que ele pega e leva uma pessoa pra dentro da cabeça dela, ela vê uma outra coisa, que ideia foda, velho. Muito legal isso. E depois lá no episódio 7 e 8, tem umas ideias muito boas de usar esses poderes e você não saber mais o que é realidade e o que é mentalidade. Porque o seriado, ele não tenta ser exatamente como The Boys. Porque eu vi que muita gente estava comparando com The Boys. O The Boys é uma sátira subversiva da Liga da Justiça. Tudo que a Liga da Justiça faz, eles tentam inverter pra ser engraçado e ser cômico e ser diferente. E funciona no The Boys. Não tem nada de errado nisso no The Boys. Mas o Legado de Júpiter, ele tenta fazer uma coisa um pouco mais complexa. E eu diria até um tanto mais difícil. Que é colocar esses heróis, de fato, num ambiente realista e abordar a política, abordar a questão social, de uma forma genuinamente verdadeira. Com pessoas velhas reagindo a isso, com pessoas novas reagindo a isso. E esse foi o ponto que, imediatamente, assistindo o primeiro episódio, eu gostei. Na hora, a ideia do seriado me fez gostar muito disso. E pô, ali quando eles tentam trazer um paralelo da crise de 29 com a crise de 2008 e tentar encaixar o surgimento dos heróis antigos com os heróis atuais e mostrar como que cada geração tem uma visão diferente do mundo, cara, isso é genial. É genial eles discutirem o código e principalmente o utópico, porque o utópico, ele é pra ser uma espécie de Superman, o cara que não vai matar e vai defender os seus ideais, custe o que custar. E em contrapartida, a gente tem essa nova geração de heróis que não gostam de usar uniforme, que de repente entende que matar um vilão pode ser uma solução pra não perder amigos e companheiros heróis. Tudo isso que o seriado se propõe a discutir, eu achei muito foda. Pô, tem uma cena fenomenal no seriado, que é o Utópico lá naquela entrevista coletiva, falando que os americanos estão errados em querer que os vilões morram. Força letal, sem um processo devido, não é justiça. Foi muito foda essa cena, porque é um conflito muito verdadeiro do que poderia acontecer num cenário realista como esse. Porque o Utópico, ele não é só a subversão do Superman. Não, ele é pra ser o Superman. Ele é pra ser o que o Mark Millar faria com o Superman se ele pudesse fazer essas histórias. Mas tem um grande problema nisso tudo. Esse seriado é muito, mas muito chato, mal feito, mal dirigido, com uma péssima fotografia, péssimos efeitos especiais. É tudo muito ruim. O ritmo da história é péssimo. Então não adianta nada, absolutamente nada, você ter ótimos personagens, ótimo universo, se você não sabe o que você tem que contar na história. É inacreditável o que alguns episódios fazem a gente passar. Assim, parece que eles estão realmente testando a nossa paciência pra ver o quanto que a gente vai gostar desse universo. Parece que é isso mesmo. Se você for até o final, você vai gostar do universo. Se você dropou no meio, esquece. O seriado tem duas linhas do tempo. Uma que é no presente e outra que é no passado. E a do passado, gente, começa muito bem, mostrando os efeitos da crise de 29 dos Estados Unidos e como que isso afetou os personagens que vão virar heróis. Cara, isso é muito foda, porque é um ótimo paralelo com a nossa vida real. Os heróis surgiram como uma coisa de consequência à crise de 29. E isso daí é uma coisa que você vê que é uma ideia do Mark Millar, e ele sabe mandar muito bem nisso. Isso daí é a especialidade dele, ele sabe fazer. Só que assim, começa muito foda, e daí vai seguindo o episódio 2, vai seguindo o episódio 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eles só vão revelar
revelar a verdade do negócio da história do passado no penúltimo episódio, sendo que você tá no episódio 3 e você já sabe exatamente o que vai acontecer. Mas eles enrolam no 4, no 5, no 6, no 7 e por aí vai. E daí ele tem que ir no meio de um deserto e passar horas lá, voltar pra Nova York, ter uma recaída, voltar, ir pra ilha, recrutar a pessoa. Cara, que saco! E também tem a linha do tempo no presente. A linha do tempo do presente, ela é interessante. O grande problema dela é que ela tem muitos desvios. A gente perde muito tempo vendo a Chloe fazendo coisas inúteis. A gente perde muito tempo com o Brandon fazendo coisas inúteis. E de verdade, não parece que essa linha do tempo avança muito depois do primeiro episódio. Pô, a minha sensação é que você pode ver o 1, o 2, o 3... e pular pro 7 e 8. E olha, eu acho que você não vai perder muita coisa não. Então, se os episódios tivessem 30 minutos e eles só focassem no presente e a história não tivesse esses devaneios, focasse na questão do código, na discussão do código, as consequências do herói pros Estados Unidos, pros governos, pro mundo, cara, a gente iria estar falando de uma outra coisa, um outro seriado, uma outra qualidade, que é o caminho que a história deveria ter tomado. Mas por algum motivo eles quiseram fazer Legado de Júpiter ano 0. É o ano 0. Acontece o mínimo do mínimo do mínimo. Enquanto que a história oficial do negócio, ela parte dali onde termina e vai muito, muito, muito mais depois. E antes você pelo menos mostrasse bons diálogos, mas não, eles não ficam mostrando. Ai, eu tô até sem ar aqui de tanta raiva, porque eu gostei tanto desses personagens. E assim, ó, é frustrante ver como que esse seriado desperdiça o potencial gigante desse seriado ser muito foda. E pô, você vê que eles têm competência pra fazer isso, porque o último episódio é muito bom. No último episódio ele tem flashback deles conversando se eles deveriam interceder em política de governo, se eles deveriam ajudar o povo ou não, ou só impedir as pessoas de serem bandidos. Cara, é isso aí que eu quero ver, mostra isso. Mostra esses heróis no mundo real de uma forma plausível. É o que eu quero ver. Não perde tempo mostrando a Chloe fazendo ensaio fotográfico pra carro e brigando com os caras lá. E mostrando que ela é uma adolescente mimada do mal. Cara, que saco! Porque a Chloe me parece uma ótima personagem. Ela tem problemas, assim, muito interessantes de lidar. Pô, o legado do pai e da mãe. E eles mal sequer conseguem cogitar em querer fazer isso. Uma das coisas mais foda é mostrar que os heróis, quando eles perdem um colega de trabalho, o herói, eles sentem isso. E eles pensam que talvez seja melhor matar o vilão mesmo. Mas no final, ele tá certo, tá errado? É isso que o seriado tem que debater. Só que ele nunca chega ao ponto de debater isso. Essa é uma ideia que é muito embrionária. E na HQ, sim, eles debatem política, eles debatem o código, eles vão a fundo nisso. E assim, depois de ver a primeira temporada, eu fiquei muito curioso pra saber como é que continua a história. E daí eu fui atrás das HQs. E cara, eu fiquei chocado em como que a HQ é 1000 vezes superior. Sabe a história do barquinho que eles levam 7 episódios pra chegar na ilha? Na primeira edição da HQ já tá tudo resolvido. Na segunda edição da HQ, tudo que acontece na primeira temporada já aconteceu na HQ. Na terceira HQ já tá tendo um plot twist danado de explodir cabeça. Cara, não parece de verdade que é a mesma história. A HQ dá pra ver que tá num outro patamar. E o seriado olhou pra HQ, vamos adaptar, mas só um pouquinho, assim, 1%. E você vê que o universo é tão foda que com 1% eu já tava curtindo muito o universo. E quando eu fui pra HQ, cara, explodiu minha mente porque eu achei muito foda. Essa história do Mark Millar é uma história que eu sempre imaginei um dia de ver da Liga da Justiça. Gabriel, o que você achou desses uniformes? Olha, eu tô ligado que muita gente odiou os uniformes, odiou lá o uniforme do Tópico, mas aqui, ó, eu tenho que ser sincero, eu gostei dos uniformes. Pô, pra mim, esse uniforme não é muito diferente do uniforme do Shazam. Eu não me incomodo com esses uniformes que têm enchimento. Não acho que seja tão ruim assim. Mas no caso desse seriado, esses uniformes meio galhofa, eu acho que foi de propósito. Eu acho que era pra realmente demarcar a grande diferença entre a geração dos heróis da Era de Ouro e a nova geração de super-heróis, na qual não gosta muito de usar uniforme. E se você parar pra pensar, os novos heróis que usam uniformes, todos eles seguem uma criação, uma moralidade muito parecida que os outros tiveram no passado. Então os valores morais deles são muito parecidos.
enquanto que os que não usam uniforme é diferente. Então você vê esse paralelo distoante entre as gerações, até mesmo na questão dos uniformes. E pô, eu acho isso muito complexo. Pega, por exemplo, o grupo Elite que a gente tem no Superman contra Elite. É pra ser uma espécie de nova geração de heróis, e eles são heróis que se vestem normalmente enquanto são super-heróis. Super-heróis entre aspas, porque eu sei que nesse caso eles não são. Mas tem um grupo Authority, também é mais ou menos a mesma coisa. Então o que eu vejo é que o Mark Millar se inspirou no Authority e pegou essa ideia de que eles não iriam ter uniformes pra seguir em diante. E olha, isso faz muito sentido na minha cabeça. Então por isso eu realmente não me incomodo com esses uniformes. Até achei que deu um certo charme na história. Por exemplo, num dos últimos episódios, uma heroína tá discutindo uma outra coisa com outro cara vestida de uniforme enquanto senta no sofá. Cara, eu achei isso muito engraçado, sei lá por quê. Então assim, ó, eu acho que eu nem posso manter a minha afirmação de que eu gostei do seriado. Não, eu gostei da ideia do seriado, do universo, dos personagens. Mas o roteiro, o diálogo, as cenas de ação, meu Deus, as cenas de ação são muito ruins. Mas são muito ruins. Velho, eu pensei assim, ó, que Supergirl tinha efeitos ruins, mas esse seriado eu acho que quer competir com Supergirl. Na boa. Tem uma cena ali no episódio 3 ou 4 que uma mulher vai dar um soco assim e a câmera faz um 360 com uns flash atrás dela. Aquilo é vergonha alheia. Se eu tivesse um fundo verde, uma câmera daquele nível, eu acho que eu iria conseguir fazer melhor. Sinceramente, vocês veem os vídeos aqui, o quanto que a gente edita as coisas, eu acho que eu conseguiria fazer melhor. E a gente tá falando da Netflix. Netflix, os caras que fazem Stranger Things, o maior seriado de streaming da internet. Simplesmente não dá pra tolerar esses efeitos. O primeiro episódio tem uma cena final com Estrela Negra, que eu acho que é meio que pra ser o Darkseid desse universo, e é lamentável. Assim, ó, chega a ser constrangedor. Então, assim, ó, todas essas críticas que apareceram em cima do seriado por ele ser ruim, eu entendo completamente. Porque, assim, ó, sendo sincero, só pelos efeitos já dava pra querer deixar de lado. Mas eu sou aquela pessoa que releva os efeitos. Eu tento não julgar os efeitos, porque às vezes você não tem orçamento mesmo. E de fato, talvez tenha sido esse o caso. Mas se esse era o caso, talvez era melhor tentar focar a história em pontos mais pés no chão, em querer fazer a história um pouco mais realista, abordando política, abordando questões sociais, que eu acho que ia ser muito mais legal. E não ficar enrolando com dramas pessoais de personagens que são totalmente inúteis a longo prazo. Pô, lá no episódio 5 e 6 morre uma heroína lá. Eu sequer lembro o nome dela. E isso, no meu entender, é culpa do storytelling. É culpa do storytelling, é culpa da direção, é culpa de quem tá fazendo isso. Porque não pode morrer uma heroína no episódio 6 e eu não saber o nome dela, sinceramente. Eu deveria me importar com ela? Porque assim, ó, esse é um problema do seriado. O universo é tão legal, mas às vezes ele é introduzido com uma bola de neve. Pô, veio o tópico não sei o que, onda mental, blá 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 blá. Depois veio um monte de vilão do outro cara lá. E os dois estão interagindo assim... Cara, calma, explica melhor o universo, vai mais devagar, não é Liga da Justiça, nem todo mundo sabe esses personagens, então introduz eles direito. E assim, ó, tem uma outra coisa que esse seriado me incomodou muito, que foi eles lançarem todos os episódios de uma vez. Sempre que sai um seriado da Netflix, eu faço maratona. Stranger Things, fiz maratona. Elite, fiz maratona. Sim, eu vi Elite. Tem um monte de outra aí da Netflix que eu vejo quase tudo. Mas esse... eu não sei explicar o porquê. Ver 8 episódios foi muito cansativo na sequência. Tanto é que eu acabei não vendo. Eu fiz em 2 sentadas. E assim, ó, eu acho que pra esse seriado isso foi horrível. Porque tem vários momentos dentro dos episódios que terminar o episódio no cliffhanger pra semana que vem ia acabar sendo uma coisa muito mais inteligente. Como foi o caso do WandaVision e do Falcão Soldado Invernal. Funcionou muito bem pra esses seriados. Pô, The Boys também funcionou muito bem assim. Então, pra alguns seriados como esse, que canais da cultura pop como esse e outros aqui no YouTube vão acabar cobrindo, eu não acho que é uma boa ideia lançar tudo de uma vez. Pô, foi cansativo demais pra mim. Tenho certeza que foi cansativo pra outras pessoas. E se esse seriado já é cansativo ao natural, imagina maratonando. Você acha que isso vai ajudar a crítica desses seriados? A consequência disso é que a chance da crítica dizer que o seriado foi ruim é muito maior, porque todo mundo teve que ver na maratona pra fazer o mais rápido possível. A maioria não deve ter gostado. O cara que tá na dúvida se vai assistir ou não, vê a crítica, vê que é horrível
e esquece seriado. E daí o seriado tem uma baixa audiência dentro da Netflix e cancela a segunda temporada, que é onde o negócio realmente pode ficar bom. E daí lá se vai um grande seriado que poderia acontecer dentro da Netflix. Então assim, ó, eu acho que dá pra sentir no meu tom de voz que eu tô muito frustrado, porque eu não dava nada. Daí eu assisti o primeiro episódio, eu gostei, apesar daquela cena de luta horrorosa, gostei dos personagens, gostei do universo, fui me empolgando, vi que tudo fora do universo é ruim, mas que ainda assim eu gostei. E é isso que dói na minha alma, admitir que eu gostei de uma coisa tão ruim assim. Mas é porque eu vejo potencial, mas é porque esse é o tipo de história que eu gosto de consumir, e vocês não têm noção da minha cara quando eu fiquei vendo a história da HQ. Assim, ó, pô, é 1000 vezes melhor. Se eles fizessem como na HQ, cara, a gente já tá falando de um dos melhores seriados da atualidade com facilidade. Claro, desde que fosse bem feito e tivesse boas cenas de ação. Mas assim, gente, isso daqui é só a minha opinião. A opinião de uma pessoa frustrada que gostou da porcaria que viu. Mas o que eu posso fazer? Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de Legado de Júpiter. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E essa foi a nossa crítica de Legado de Júpiter. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.